mas o nosso coração consegue ser ministrado e tocado pelo Espírito Santo. Amém? Às vezes talvez contra a nossa vontade, contra o nosso sentimento, mas nós estamos aqui porque assim foi da vontade de Deus. Vocês só viveram o encontro porque assim foi a vontade de Deus, não é mesmo? E às vezes tem dia que dá vontade até de vir embora, né? Somente no sábado, ou sábado que não acaba nunca, né, querido? A gente está vivendo um encontro, parece que o sábado dura uma eternidade. Para quem está trabalhando, é sexta-feira, eu acho que é o dia mais pesado. Mas o sábado, para quem está vivendo, dura uma eternidade. Não acaba nunca, querido. Nunca dá hora de dormir, mas vale a pena, amém? Continue firme no propósito, que Deus vai fazer coisa sobrenatural. Pois bem, querido, vamos lá. Queria compartilhar com vocês. Cadê o David? David, dá aquela moral, viu? Porque a voz, você sabe que já... Queria fazer uma troca com a minha esposa, querido. Eu iria aprender hoje em um tempo rex, operar lá em cima as luzes para ela pregar. Ela não aceitou. E agora vocês estão aqui comigo. Querido, abra sua Bíblia aí. Em João 21:15. Amém? Todos acharam? Um texto bem conhecido, não é mesmo? Depois de terem comido, Jesus perguntou: Simão Pedro, filho de João, você me ama mais do que a esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou pela terceira vez. E Pedro então respondeu: você sabe, você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Senhor Deus e eterno Pai, nós te damos graça nessa noite. Sabemos que todos nós somos do Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E a tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira. Nós sabemos que ela jamais voltará vazia. Eu peço ao Senhor que cumpra o teu propósito nessa noite, o teu desígnio, do evangelho bem simples, mas um evangelho profundo, o evangelho que toca a nossa alma, toca o nosso espírito. A divisão das nossas juntas e medulas possa ser tocado somente pela tua palavra, Pai. Rege a tua palavra, rege a santidade do Senhor, o direcionamento do Senhor para essa noite. Nós não podemos sair daqui sem ser tocado pela tua palavra. Nós não podemos sair daqui sem ser ministrado pelas tuas mãos. Nós não podemos sair daqui sem compreender o propósito de estarmos aqui, Deus. Toma cada vida, toma cada homem, cada mulher, cada coração. Toma minha vida nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Querido, um texto muito conhecido a respeito, de Pedro. E esses dias eu tenho ministrado muito sobre Pedro, porque Pedro traz grandes ensinamentos para a gente. Embora seja, acredito, um homem muito difícil de lidar. Você está me enxergando, Camilo? Está fechando o olho? Era só para saber se você não estava dormindo. Então está tudo certo. Querido, veja bem, Pedro, um homem talvez um temperamento muito difícil. Glória a Deus, querido, obrigado, viu? Deus é bom, querido. Embora um temperamento talvez muito difícil, um cara talvez de situação de um pouco entendimento, mas era um cara que amou o evangelho de uma forma incondicional, que a partir do momento que Deus toma o coração dele, agora ele vai amar ele de fato de uma forma linda, de uma forma poderosa. Às vezes a gente vai criticar muitas vezes a atitude de Pedro em alguns momentos, mas Pedro amava Jesus de uma forma incondicional. Pedro estava disposto a dar a sua vida de verdade por amor a Cristo. Pedro de verdade estava disposto a dar tudo o que ele tinha para seguir o propósito, que era seguir a Cristo. A partir do momento que Jesus vai encontrar Pedro em uma noite frustrada, embora Pedro era um cara muito perito na pesca, talvez tenha alguém aqui muito bom na pesca, e tem muitos aqui que vai e não pesca nada, fica lá muitos dias e volta sem nada. Mas Pedro era um cara que era especialista na pesca.
Só que certo dia a sua tática, ou a sua sabedoria, ou a sua forma de fazer dá errado, querido. Sabe, todas as experiências que Pedro tinha e um dia dá errado. Embora tem dias que a gente planeja todas as coisas, embora talvez você seja bom em muitas coisas que você faz, talvez você seja um bom profissional, talvez você tenha um currículo exemplar, mas tem dia que o seu currículo não será suficiente se não for a graça de Deus sobre a sua vida. Nem o dom é suficiente sem a graça de Deus, querido. Pedro era muito bom, era um cara perito, ele sabia do que fazia, sabia como fazia, mas um dia a pesca dele é frustrada. Só que agora Pedro vai encontrar alguém que dominava até os peixes, querido. Pedro agora vai conhecer um Deus que dominava o vento, o mar, dominava todas as coisas, dominava o homem, dominava os animais. Pedro agora vai conhecer a soberania de Jesus, não de ouvir falar, mas ele vai experimentar o milagre de Deus na vida dele. Em uma noite frustrada, em um dia perdido, em uma madrugada perdida, agora Jesus vai encontrar com Pedro. Deixa eu dizer para você, querido, eu não sei em qual situação que Jesus te encontrou, mas não foi uma noite perdida. Normalmente foi uma experiência que você teve que passar para Jesus encontrar o seu coração. Pedro então ele começa a andar com Jesus, querido. E os dias se passam. Pedro vai construir um relacionamento tão lindo e tão duradouro com Cristo, que certa feita Jesus vai contar para Pedro, falar: Pedro, eu vou para Jerusalém, mas eu vou morrer lá com vocês. Pedro, tomado da sua paixão por Cristo, vai falar: Jesus, jamais você vai fazer uma coisa dessa. E o texto vai dizer que Jesus vai repreender Pedro. E continua a história. E acredito eu, Pedro, querido, que Pedro naquele dia, em uma noite específica, ele virou atleticano, querido. Porque Jesus vai falar assim: Pedro, deixa eu dizer uma coisa, Pedro. Antes que o galo cante hoje 3 vezes, você vai me negar. E Pedro agora, quando o galo vai cantar, querido, agora a partir daquele momento, toda vez que o galo cantava, dá vontade de Pedro torcer o pescoço do galo, querido. Porque ele lembrava daquilo que Cristo tinha falado com ele. Só que eu vou voltar um pouquinho para você entender. Quando Jesus fala com Pedro: Pedro, eu vou morrer, Pedro. Eles vão me prender. Pedro, tomado pelo teu amor para Cristo, fala: Jesus, eu vou entregar minha vida por amor a você. Eu vou dar a minha vida, Jesus, por amor a você. Você não vai morrer sozinho, eu tenho que dar a minha vida por você. Deixa eu dizer, querido, trazendo para o meu e seu coração, o que a gente tem dado para Jesus, querido? Qual o tipo de relacionamento que temos construído? Qual o caráter que temos sido forjado entre nós e Deus a partir do dia que Jesus nos encontrou? Porque em algum momento Jesus se encontrou, e talvez esse momento vai ser hoje. Eu não sei se foi hoje, se foi ontem, se foi há 10 anos atrás, mas em algum momento onde talvez você estava completamente perdido, sem direção, Jesus se encontrou, querido. E agora ele vai começar a dar direcionamento para a vida de Pedro. E o tempo se passa, em algumas frustrações, em algumas atitudes de Pedro, que a gente não quer falar sobre isso. Embora Pedro experimentou a experiência sobrenatural, que é de andar sobre as águas. Sim ou não, querido? Pedro afundou, mas ele andou, querido. Pedro afunda, mas ele anda. Quem às vezes quer ficar no seu conforto, nunca vai viver experiência extraordinária em Deus, querido. Queremos todo mundo viver grandes experiências, mas não gostamos que o Senhor tire a gente do nosso conforto. A gente quer viver no nosso mundo. A gente quer o evangelho que nos agrada, a gente quer a igreja que nos agrada, quer a igreja que aceita o que eu faço de errado. Não é sobre isso, é sobre viver o evangelho de verdade. Pedro, agora a gente chegamos aqui no texto. Vamos falar do texto, né? Situações ou em várias situações, Jesus vai nos dar a oportunidade de recomeçar algo, querido. Eu não sei qual a característica, eu não sei qual o padrão de Deus, mas Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Você acredita nisso, querido? Quantas situações que Jesus nos permite recomeçar?
quando as situações espirituais, ministeriais, profissionais, relacionamentos, amizades, que o Senhor nos permite recomeçar. E nesse encontro, aqueles que não foi diferente, vocês que viveram o encontro, quantas oportunidades, ou quantos sentimentos, ou quantos direcionamentos que Deus trouxe para você, momento de você recomeçar uma nova vida em Deus. Para as meninas que trabalhou também, é uma oportunidade de recomeçar algo, talvez um ministério que estava quase se apagando, mas Jesus te levou para aquele encontro e uma chama acendeu no seu coração, que você não só serviu durante esses 40 dias, mas um amor de novo pela obra vai voltar a arder no seu coração, um recomeço de um ministério que estava sendo frustrado. O Senhor vai liberar uma chave, vai destravar na sua vida, e você vai começar a servir com amor, com intrepidez, com obediência, com sinceridade e com graça, querido. Porque não pensam vocês que aquelas que viveram o encontro é porque elas são as melhores, não. São mulheres também que precisam ser tomadas pela graça de Deus todos os dias. São mulheres também que precisam do renovo de Deus. As ministrantes que ministraram no coração de vocês são mulheres também que precisam do recomeço de Deus todos os dias. E uma oportunidade que Cristo nos dá, querido, às vezes é servir no encontro. Principalmente, querido, é você se dar 40 dias por pessoas que você nunca viu na vida, querido. O encontro de homens está chegando quase, né? Falta alguns meses ainda, mas chega rápido, querido. 40 dias antes a gente inicia a preparação por homens que eu nem sei quem é. Se não for a graça de Deus, eu não oro nem pela minha esposa, querido. Muito mais porque eu não conheço. Jejuar 40 dias porque eu não conheço, querido. Esse evangelho é doido, Tati. Você pagar um preço por que você nunca viu, querido. Mas esse é um evangelho simples, mas é um evangelho profundo. Que a gente não está querendo troca, a gente não está querendo reconhecimento. A gente quer manifestar a glória e a existência de um Deus que me encontrou, que te encontrou um dia, querido. Oportunidade de recomeço vem para nós todos, querido. Não tem ninguém aqui que entende o que eu estou dizendo, pode falar, pastor, eu nunca recebi uma oportunidade. Sim, querido, você recebeu várias oportunidades. Às vezes nós não valorizamos a oportunidade que Deus e as pessoas nos dão, mas Deus sempre prepara uma oportunidade para a gente. Há sempre um dia de recomeço na nossa vida, querido. Querido, Pedro viveu vários dias frustrado. E quando eu venho trazer a ideia de recomeço, é você voltar a fazer algo que você fez um dia antes. O recomeço não é nada novo. Todo recomeço é porque você em algum momento interrompeu alguma coisa da sua vida. E agora Cristo está dizendo para nós nessa noite, vamos recomeçar. Mas vamos recomeçar agora pautado nos meus princípios, segundo a minha vontade. Porque recomeçar só por recomeçar vai dar errado de novo, querido. Vai ser frustrante de novo. Mas quando agora eu escolho recomeçar de uma forma correta, pedindo um direcionamento de Deus, as coisas têm muito a ser melhor. A gente for trazer para a nossa vida a ideia de construir um prédio quando já existe algo, é mais difícil. Por que às vezes recomeçar é tão mais difícil, querido? Porque a gente já construiu alguma coisa dentro de nós segundo os nossos princípios. Por isso que às vezes recomeçar em Deus é tão difícil. Porque eu já construí algumas verdades que eu acho que é verdade, mas às vezes não é a vontade de Deus. Mas eu já construí alguns princípios dentro de mim que às vezes não é o princípio de Deus. Eu já coloquei, eu já instaurei dentro de mim algumas verdades que é minha, que não é de Deus. Eu já tracei dentro de mim um propósito e um estilo de vida que não é o estilo de vida que Deus escolheu para mim. Por isso que o recomeço é algo tão difícil, e principalmente, querido, porque Deus precisa quebrar algumas coisas que foi construído dentro de nós. E que bagunça que dá uma reforma, sim ou não, querido? As mulheres que o digam, né? Principalmente ainda quando você tem que ficar, ainda você não pode sair de dentro da casa que está sendo reformada. Quando você tem a opção ainda de mudar da casa, está tudo bem, você nem vê. Mas a reconstrução em Deus, querido, e o recomeço em Deus, não tem como você mudar de casa. Você tem que passar e você tem que aceitar tudo aquilo que você escolheu. Todas as decisões erradas, você vai sofrer por ela, mas o recomeço de Deus vai vir sobre a sua vida, querido. Não tem como
mudar de casa. Deus, não, tira a minha vida e vamos começar uma nova. Não tem, querido, é essa vida que a gente vai ter que recomeçar. É esse corpinho, é essa mente, é esse ambiente que você vive, que você vai ter que recomeçar dentro dele. Só que a grande ideia do recomeço é que a gente quer ver as coisas externas. Mas nenhum recomeço em Deus começa do lado de fora. Todo recomeço de Deus primeiro começa do lado de dentro. Goste de vocês ou não, mas eu vou dizer assim mesmo, querido. Nenhum recomeço relevante vai começar com você trocando a sua roupa, querido, a sua forma de vestir. Se primeiro Deus não mudar o seu coração, não adianta você trocar a roupa, querido. Se primeiro Deus não mudar a sua mente e não mudar o seu coração, não adianta você colocar uma saia que não vai mudar nada se o seu coração não mudar e a sua mente não mudar, querido. A gente tem muita necessidade de dar uma resposta para os homens, querido. Nós temos uma necessidade de mostrar para as pessoas que eu estou vivendo uma nova vida em Deus. Mas o maior evangelho é aquele que a gente não precisa dizer nada, mas as pessoas percebem que verdadeiramente você teve um encontro com Deus. Não por aquilo que você está dizendo, mas por aquilo que você está sentindo. Pelas suas decisões agora. São decisões pautadas na verdade e no relacionamento que você está construindo com Deus. O recomeço de Deus é necessário na nossa vida, querido. Precisamos voltar a produzir. Sabe, depois de um tempo de chuva vem a estiagem, querido. Depois de um tempo de seca, provavelmente vem um tempo de colhermos fruto. Mas entender a estação e o propósito demanda tempo. Mas é necessário, querido. Querido, deixa eu dizer algo para você. Por que às vezes você acha que nós achamos que tínhamos um ministério promissor, pastor Eliane? Por que em algum momento da nossa vida nós achamos que tudo daria certo? Teríamos um ministério de sucesso, teríamos um casamento de sucesso, uma vida profissional de sucesso. Teremos família super bênção de Deus, sem problema nenhum. Quando nós estamos apaixonados por Cristo de verdade, parece que não existe problema, existe só solução, sim ou não? Quando nós estamos amando a Cristo e a chama está ardendo no nosso coração, parece que não tem casamento imperfeito, parece que as crianças é tudo um anjo, uma bênção, dá tudo certo. No seu trabalho é tudo, você vende muito, quem trabalha com venda, o público é só anjo que vai no seu encontro, ninguém te estressa. Por quê? Porque os meus olhos não estão no homem, meus olhos estão em Deus. Toda vez que eu tiro os meus olhos de Deus e coloco no homem, significa que eu vou me frustrar, querido. Obrigado, viu, querido? Você é benção. Vocês podem dar um glória a Deus pela mídia, querido? Que a grande maioria não estava nem aí por aquilo que eu estava dizendo, né? Mas deu certo, querido. Eles são bons, a gente fica até bonito nessas fotos. Querido, veja bem. O recomeço de Deus acontece nas nossas vidas, todos os dias. Mas às vezes a frustração é tão grande que parece que não tem mais escape nem saída para as nossas decisões. A gente entra em um mundo onde a gente pensa que a existência de Deus não é suficiente para me tirar de lá. A gente começa a viver de uma forma que parece que Cristo não é suficiente, que o sacrifício na cruz não é suficiente para me tirar desse mundo que eu estou vivendo. Parece que a gente agora se entrou em uma bolha onde o Espírito Santo não consegue nos encontrar dentro dela mais. Parece que agora que as palavras que ardiam no meu coração já não ardem mais. Por quê? Porque às vezes eu tirei os meus olhos do manual ou do modelo perfeito que é Cristo. É muito bom, querido. Tem muita gente benção. Amém ou não amém? Você conhece alguém que é benção, querido, na sua vida? Você conhece alguém de Deus, um amigo de Deus? Nós precisamos de um amigo de Deus, querido. Não caminhe sozinho, querido. Você precisa de ter um amigo, querido. Pastor, não dá, precisa de sim, querido. Você não é autossuficiente, você precisa de alguém. Nem que seja para te ouvir, querido. Já viu aquele amigo? Você vai de encontro a ele ou de encontro a ela, que você fala, você responde e vai embora feliz da vida. Você não falou nada, mas a pessoa só queria que você ouvisse ela falar. E ela falou, e ela respondeu, e ela falou de novo, e ela perguntou, e ela mesmo respondeu. No fim você
Tá tudo bem, irmã? Não, irmã, foi muito bom essa visita. Nossa, você é muito bênção na minha vida. Você não diz nada, querido. Esse é o evangelho simples, querido. A gente não vai precisar de dizer muitas coisas. A gente só vai precisar de ter a atitude certa, no momento certo, com as pessoas certas. A gente muitas vezes não precisa de pessoas que nos dão sermão. A gente precisa de pessoas que nos amam e nos traz a direção em Deus, querido. E a maior direção que podemos trazer em Deus não é sobre um sermão de 1h30, 2 horas. É sobre um estilo de vida que vai impactar o coração do outro que está me seguindo. Querido, dias para a gente recomeçar. Talvez a maior dificuldade do recomeço seja exatamente pela frustração e decepção. A gente conhece uma porção de gente hoje que está decepcionado por N situações na sua vida. Decepcionado pela uma igreja que o feriu, pelo um pastor que o feriu, pela liderança que feriu, pelo reconhecimento que você acha que você merecia e você nunca conseguiu ganhar, pelo sacrifício que você faz por alguém, mas parece que a pessoa nunca faz nada por você. Parece que você só dá, que você só dá, que você nunca consegue, que a pessoa nunca consegue retribuir tudo aquilo que você tem dado. Sabe, parece que a gente doa demais e recebe de menos. Parece que você faz muito e o outro lado não faz nada. Isso às vezes decepciona, isso às vezes se torna frustrante. Porque às vezes nós criamos expectativa em pessoas erradas, querido. O homem vai errar, querido. Embora ele seja muito bom, em algum dia ele vai errar com você, vai errar comigo. Embora ele seja muito cheio da graça de Deus, talvez um dia ele vai errar com você tentando acertar, mas você não vai entender isso, porque a decepção e a frustração já tomou conta do seu coração. Embora tenha alguém que se importe de verdade com você mesmo, você já não se interessa mais, porque a decepção e a frustração já congelou o seu coração. E agora você não quer, você não espera pouco, você espera muito. E o grande problema de alguém frustrado é exatamente isso. Ele não vai se contentar com alguém fazendo um sacrifício pequeno. Ele vai querer que a pessoa arraste o mundo. E tem dia que não vai dar para arrastar o mundo, querido. Tem dia que noites vai ser de choro mesmo. Tem dia que você vai dar muito para alguém e não vai receber nada em troca. Tem dia que você vai sacrificar muito, querido, e ninguém vai nem carregar nenhum copo de água para você. Eu conheço um homem 100% homem, 100% Deus, que ele carregou o pecado de todos nós, que ele sofreu uma morte de cruz e derramou o seu sangue, e um tanto de gente não estava nem aí para ele, querido. Eu conheço um Jesus que se entregou por amor a mim, por amor a você, sem a gente ter nada para dar em troca para Deus. Quero só dizer para você, no seu espírito, você que é muito bom, você que está cheio de Deus aí no seu coração, o que você tem para oferecer para Deus? Ou o que nós merecemos de Deus, querido? O que eu tenho para oferecer para Deus, será que é suficiente, querido, por aquilo que Ele é? Jamais. Porque infinitamente eu vou ter uma dívida impagável com Cristo, querido. Porque o que Cristo fez por mim, não tem nome nenhum que consegue fazer, querido. Talvez um recomeço seja muito difícil, por nos faltar fé, querido. Vamos lá, o que é fé, querido? Vai, diz, crente. Vai, querido. Vocês estão com medo, vocês estão com vergonha, pode dizer, não é pegadinha não. Vai, Jenny. O que é fé? Está sem voz? Fala de novo, Jenny. Glória a Deus por isso. O fim e fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Ah, não tem nada novo nisso, a grande maioria conhece. Mas como difícil é, querido, a fé no dia da enfermidade. É o momento que nós mais precisamos, mas é o momento que os crentes mais falham na fé no dia da enfermidade. Principalmente quando é nosso, querido. Principalmente quando é dentro da nossa casa. Quando é na casa do outro, dá tudo certo. Irmã, é só orar. É só colocar a mão na cabeça e profetizar a cura. É só falar que Deus cura e vai dar tudo certo, irmã. Mas quando você mesmo tem que colocar a mão na sua cabeça, te falta fé para isso, querido.
Falando em ouvir, principalmente nossos pais, Gildon começou a passar mal, a primeira coisa que eu fiz foi para a Unimed, querido. Pastor, misericórdia, eu sou médico, querido. Sou pastor, não sou médico. Nos falta fé para liberar algumas palavras que a gente possa recomeçar assim, querido. Nos falta fé para acreditar que por mais que os dias estão difíceis, por mais que as frustrações às vezes já tomou conta do nosso coração, mas eu tenho fé em um Deus que eu não estou vendo, mas Ele tem capacidade de fazer a chama arder no meu coração de novo pelo meu ministério. Eu consigo acreditar que por mais que ninguém está vendo, eu tenho um ministério ainda, querido. Me falta fé para acreditar que por mais que ninguém está vendo, ainda eu posso ser um profissional de sucesso. O meu negócio pode dar certo ainda, querido. Embora eu não encontre ninguém para me levar para a igreja, mas ainda eu tenho uma chama, ainda eu acredito que eu vou servir Deus de verdade, que eu vou ser manual da minha casa, querido. Para o recomeço às vezes nos falta fé de verdade, de acreditar que por mais que ninguém esteja vendo, nem eu mesmo, mas ainda assim o Senhor pode fazer algo dentro de mim e recomeçar. Uma chama que se apagou pode se acender de novo. E uma das coisas tão difíceis da gente recomeçar é confiança. A frustração e a falta de fé é uma coisa tão difícil de lidar para um recomeço, que às vezes a gente deixa de confiar em nós mesmos. Nem nós acreditamos em nós, querido. Sabe, a frustração ministerial é algo tão difícil de lidar. O recomeço é algo tão difícil às vezes que precisa ser quebrado em nós pelo Espírito Santo, que a gente não confia em mais ninguém. Por mais que pessoas estejam intencionadas a nos ajudar, por mais que pessoas estão cheias de Deus para nos ajudar, a gente sempre acha que essa pessoa vai nos decepcionar novamente. A gente sempre que acha que na igreja vai ser frustrado de novo. Eu vou começar, eu vou me entregar por total, e daqui uns dias alguém vai me decepcionar dentro da igreja. Ou então daqui uns dias alguém não vai me valorizar do jeito que eu mereço ser valorizado. Deixa eu dizer para você, a Bíblia vai dizer que eu e você somos o sal da terra. Quanto vale um sal, querido? Ainda bem que é sal, se fosse café... Sal é a coisa mais barata da compra, querido. E entra ano e sai ano, continua barato do mesmo jeito. Por que a gente vem para a igreja e queremos uma alta valorização, querido? Só por causa que eu prego, só por causa que eu canto, só por causa que eu evangelizo, só por causa que eu faço parte da consolidação, por causa que eu sou um bom obreiro. Você não está aqui pelo salário, você está por aqui pelo sacrifício de Jesus, querido. Se isso não for suficiente para você, deixa eu dizer, para de fazer o que você está fazendo. Mas o grande segredo é, pode faltar o sal na comida, querido? Não dá, né? Uma comidinha sem sal é ruim, né, gente? Mas você que come muito, não dá, querido. Tem que ter um sal, tem que ter um tempero. Mas ser super valorizado não dá certo, querido. Não vai dar certo. Querido, algo para a gente recomeçar em Deus de uma forma certa. Escuta isso aqui. Precisamos liberar perdão, querido. Não existe nenhum recomeço se não liberar perdão. Não tem como recomeçar alguma coisa na sua vida se você não liberar aquilo que te prende. E o que mais prende as pessoas hoje é a falta de perdão, querido. Embora em muitas situações você volta a conviver, mas você não volta a amar e nem confiar de verdade. Então você não liberou perdão. Pastor, eu aprendi a vida toda que eu posso amar as pessoas, que eu posso perdoar, mas eu não preciso de conviver com elas. É mesmo, querido? Então Jesus te amou e te perdoou, então você não precisa conviver mais com Ele. Sim ou não? Jesus nos perdoou,
Porque eu sou merecedor, eu não mereço, mas eu tenho o perdão de Deus. Eu não sei você, mas eu tenho. Então tá tudo certo. Agora eu não preciso conviver mais com Ele, já me perdoou. Eu preciso continuar com o meu relacionamento com Cristo, querido. E às vezes o que mais fere o coração do povo de Deus e do povo do mundo em si é a falta de perdão. Falta de acreditar verdadeiramente que o Senhor é um Deus de recomeço. Sabe qual que é o maior desafio? Que todo mundo quer ser perdoado, mas ninguém quer perdoar, querido. Todo mundo pode recomeçar, de menos as pessoas que errou com nós. Todo mundo pode ter uma chance, de menos a pessoa que errou comigo, pastor. Mas e o tanto que a gente erra com Deus, querido? Quantas promessas que a gente faz por Cristo, principalmente no culto de virada do ano, que você não conseguiu cumprir nada. 4 meses já se passou e muito daquilo que você prometeu no culto da virada, você não fez nada até hoje. Precisamos liberar e receber perdão, querido. Deus parece ser tão fácil, mas é difícil, querido. E só consegue liberar perdão quem deixa o Espírito Santo entrar no coração dele. Ninguém sem Deus consegue liberar perdão para ninguém, querido. Porque quando em mim mesmo eu libero perdão para alguém, eu sempre vou entender, ele tem uma dívida comigo porque eu perdoei ele uma vez. Então a gente sempre anda com o sentimento de que eu posso errar com você, porque um dia você errou comigo. Então se eu errar com você, vamos ficar quites. Porque eu te perdoei que você errou comigo, então eu vou errar com você, você me perdoa e tá tudo certo. Não, deixa eu dizer para você, uma vez perdoado em Deus, querido, tá liberto. Seja livre, prossiga, recomeça, mas recomeça agora de forma verdadeira, de uma forma autêntica e sincera. Querido, o perdão flui de uma forma natural, de uma forma orgânica. Sabe quando eu escolho perdoar alguém, pastor Leandro, eu escolho liberar alguém para ser livre e eu também, querido. Deixa eu dizer algo no seu espírito, querido. Tem pessoa que às vezes a gente guarda algum rancor dele, que a pessoa nem sabe que você tem rancor contra ele, você sofre horrores por causa disso, e a pessoa não está nem aí para você, querido. Bonequinho, né? Lá nos desenhos, eu sou jovem, viu, querido? Sou jovem, cara. Fiz aniversário essa semana, mas eu sou jovem. Aqueles bonequinhos de desenho de voodoo, né? Que a pessoa tá lá longe e tudo que acontece de errado com o outro é alguém enfiando uma agulha. Parece que é isso. Quando a gente não consegue liberar perdão para alguém, tudo que acontece de errado na nossa vida, a gente julga o cara. Ou a gente julga a mulher, a gente julga o outro. Quebrou uma unha? Não, é aquela irmã que ela tem inveja de mim. Bateu o carro, não, aquele irmão, ele falou que ia dar tudo errado na minha vida. Deixa eu dizer, querido, não tem nenhuma palavra contrária que pode resistir o nome de Jesus, querido. Libera pessoas, seja perdoado, perdoa pessoas, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, querido. Precisamos liberar pessoas, querido. Não existe recomeço se não tiver perdão. E um dos motivos da gente não conseguir perdoar pessoas, querido, é o nosso orgulho. O orgulho é o maior impedimento para a gente conseguir perdoar alguém. E o orgulho também é o maior impedimento da gente conseguir perdoar o outro e dizer, cara, você me perdoa? A gente está vivendo um evangelho que a gente só tem que ir para cima, é ou não é? Recuar às vezes não faz parte do evangelho de hoje. Quem disse que não, querido? Quem disse que talvez dar um passo para trás e dizer, cara, me perdoa, eu errei com você, não significa que você não está avançando. Precisamos às vezes abrir mão do orgulho para recomeçar, querido. Só consegue viver o extraordinário de Deus quem consegue liberar pessoas através do perdão, querido. Pastor, é muito difícil. Talvez sim, querido, talvez seja, mas não é impossível. Vou me inverter agora, querido. Imagina o nosso Deus, um Deus que é santo e um Deus que é poderoso, pastor Eliane. Imagina quantas promessas a gente já não fez para Deus. E às vezes no nosso quarto, no nosso secreto, a gente entra lá e fala, Deus, você me dá mais uma chance? E
o Senhor, na sua infinita graça e bondade, te concede mais uma chance. Deixa eu dizer algo para você, querido. Quantas oportunidades você acha que você merece? Quantas oportunidades que você acha que você merece, querido? 100? Não, pastor, vai dar ruim. 1000? Quantas oportunidades você acha que merece, querido? Quantas oportunidades você acha que você já recebeu? Quantas oportunidades você acha que Cristo já te deu através de um livramento? Quantas vezes Cristo já chamou você para recomeçar, querido? Quantas situações Deus já chamou você para recomeçar alguma coisa que você parou, querido? Quantos momentos Cristo já criou para você recomeçar alguma coisa que você parou, querido? Quantos ambientes o Espírito Santo, através de alguém, já preparou para você recomeçar? Quantas palavras você já recebeu para você recomeçar aquilo que você parou um dia, querido? Quantos ambientes Cristo já preparou para você entrar e a sua decisão era somente recomeçar algo que você parou um dia? Talvez no seu trabalho alguém foi usado por Deus para te dar uma palavra para você recomeçar naquele dia. Não existe um ambiente certo, não existe um culto certo para você recomeçar. Existe apenas uma decisão que você precisa tomar, querido, de querer recomeçar. E o poder de decisão ninguém pode roubar de mim e de você, querido. Quando eu e você conseguimos decidir algo por nós mesmos, vamos avançar, querido. Precisamos abrir mão do orgulho para a gente recomeçar. Querido, as pessoas orgulhosas, ela nunca conseguirá ter um recomeço digno de confiança. Uma pessoa que se autossuficiente, ela nunca vai conseguir alcançar o extraordinário e a confiança de novo de alguém. Porque ela sempre permanecerá ser uma pessoa prepotente e arrogante, pautado nos seus princípios e na verdade que ela carrega, não pautado nos princípios de um relacionamento que ela tem construído com Deus. Embora tenha pessoas muito tempo de crente, mas pessoas orgulhosas, prepotentes, que não entendem o que é servir Deus de verdade. Porque cada vez que eu estou mais perto de Deus, significa que eu me torno mais humilde e mais parecido com Ele. E cada vez que eu me aproximo mais de Deus, querido, eu estou cada vez mais vulnerável às pessoas, querido. E trazendo para mim e para você, ninguém quer ficar vulnerável a ninguém. Nós queremos sempre avançar. Nós queremos sempre atacar, ninguém quer se defender. Sim ou não, querido? Nos dias atuais do mundo do futebol, geralmente quem ganha mais é sempre quem ataca. O que adianta a gente atacar muito e se defender menos? A ideia do Evangelho é trazer pra gente um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual que só o Espírito Santo consegue trazer pra mim e pra você, querido. E de vez em quando a gente fica meio desequilibrado em Deus, né, Tati? Quando a gente se perde o equilíbrio, mas a gente perde o equilíbrio em Deus, querido. Ah, não é? Tem gente meio doido. Muito doido por sinal. As pessoas doidas pelo Evangelho, pelo Cristo e pela vontade de servir a Deus, querido. O recomeço é necessário na nossa vida. Mas você precisa acreditar nisso, querido. Você precisa acreditar que você pode recomeçar aquilo que se parou um dia. Não é impossível, querido. Deixa eu dizer isso no seu espírito. Não é impossível recomeçar. Todas as coisas é possível aqueles que creem, querido.
É possível a gente recomeçar em Deus, mas precisamos recomeçar debaixo de uma graça, de um direcionamento de Deus. Para recomeçar, a gente tem que ter uma palavra vindo do céu. Para recomeçar, nós precisamos de um direcionamento novo, vindo da parte de Jesus para nós. Sabe, o recomeço só é possível, pastor Eliane, se eu me entender que eu tenho que se rasgar o meu coração, que eu tenho que ser sincero diante de Deus para ter um recomeço. Um princípio do recomeço é se entregar a Deus, é se lançar para Ele. O Senhor jamais vai desprezar um coração contrito e um coração quebrantado, querido. Mas como difícil é de se render em Deus de verdade, querido. Porque nós somos muito arrogantes e prepotentes no nosso conhecimento e na nossa vontade. A nossa vontade rege as nossas decisões, querido. Deixa eu dizer, abre mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. Deixa Deus dizer o que você vai viver, o que você vai sentir, o que você vai falar, querido. Sabe, o recomeço é necessário, mas precisamos se lançar em Deus de verdade. Busca a direção de Deus para você ter com novos caminhos na sua vida, querido. Não tem como recomeçar se a gente não tiver fé. Não tem como recomeçar se a gente não tiver Jesus como autossuficiente na nossa vida, querido. Deixa eu dizer para você, Cristo é o suficiente na sua vida. Ponto final. Não é só mais nada, querido. Cristo é o suficiente. Pastor, mas eu não preciso de Cristo, querido. Pastor, mais nada, querido. Cristo é o suficiente para mim e para você. Porque a partir do momento que Cristo não é o suficiente, nós começamos a inventar coisas de nós mesmos. E a gente não está aqui para inventar nada, a gente somente está aqui para obedecer à vontade de Deus. Aumente a sua fé, querido. Um texto lindo, Salmos vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. A partir do momento que eu paro de olhar para o Senhor, querido, as coisas dão errado, e muito errado. Sim ou não? É ou não é? Quando os seus olhos estavam em Deus, parece que tudo fluía. É ou não é? Quando o seu olho está somente em Deus, em aquilo que Ele está fazendo na sua vida, querido, você decola. Você fica doido mesmo. Você não presta atenção em mais nada. Parece que você anda em outro mundo e verdadeiramente você está andando em outro nível. Mas quando a gente quer começar a se equiparar com as coisas da terra, começa a dar errado, querido. Que eu começo a fazer umas análises meio malucas. Por que o outro consegue, eu não consigo? Por que o outro tem? Por que o outro? Por que o outro? Por que o outro? E não para de perceber aquilo que Cristo sempre apontou no seu coração. Olha para mim como um manual de vida. Olha para mim como um manual de vida. Olha para mim como um manual de sacrifício, de obediência ao Pai. Olha para mim enquanto ensinando e praticando aquilo que eu estou dizendo. Precisamos recomeçar, mas precisamos recomeçar da forma certa, querido. Sabe o que acontece? A gente muitas das vezes quer recomeçar debaixo das nossas experiências ruins. Não seria correto, pastor? Recomeçar depois de uma experiência ruim? Mas se você focar tanto na experiência ruim, você nunca vai abrir para receber a experiência nova de Deus. Você vai continuar sendo dependente da experiência ruim. Por que você não consegue sair do lugar? Porque o seu foco é só a experiência ruim. Por que você não consegue perdoar? Porque o seu foco é só aquele que se errou com você. Você não consegue avançar ministerialmente, porque o meu foco é só aquele pastor que não me deu uma oportunidade. Querido, para com isso. Se sobre a sua experiência já deu um errado uma vez, por que você acha que vai dar certo na próxima? Se do seu jeito já deu errado uma vez, por que você acha que agora na próxima não vai dar certo? Será que você só não vai perder tempo de novo?
se da forma de você fazer, calculando, fazendo, né, no seu tempo, na sua vontade, no seu propósito, deu errado, por que você acha que agora vai dar certo? Do seu jeito vai dar errado de novo, querido. Do seu jeito vai dar errado de novo. Pastor, misericórdia, eu venho para a igreja para ouvir uma palavra de direcionamento. Você fala que do meu jeito vai dar errado. Vai dar errado. Todas as vezes que você tentar, do seu jeito vai dar errado. Mas a partir do momento que você abrir mão do seu jeito para fazer do jeito de Deus, aquele que falou com você para fazer, ele vai garantir e vai dar certo. Porque não é segundo o seu coração, é segundo o coração de Deus. E o Senhor jamais vai deixar alguém enganado. O Senhor jamais vai duvidar daquilo que Ele é capaz. Não duvide daquilo que Deus é capaz, querido. Não duvide do perdão que tem de Deus sobre a sua vida, querido. Não duvide da oportunidade de recomeçar que Jesus está te dando. Mas não faça do seu jeito, querido. Recomece agora de uma forma certa, de uma forma em Deus e por Deus. Pedro era um cara muito experiente, tinha vivido muitas situações em Deus. Mas agora era a hora de Pedro passar a dar um salto a mais, pastora Karine. Agora era hora de Pedro deixar de ser ministrado por Cristo e começar a ministrar nas pessoas. Agora era hora de Pedro sair debaixo das asas de Cristo e começar a ir para a batalha agora, na linha de frente. Deixa eu dizer para você, ir para a batalha não é para menino, ir para a batalha é para adulto e pessoas maduras, querido. Enquanto você for menino, você nunca vai conseguir guerrear batalha nenhuma, você vai perder todas as batalhas, porque você sempre vai depender de alguém. Por isso tem um tanto de gente fraco na fé, decepcionado, querendo abandonar o ministério, sair da igreja, porque nunca amadureceu, nunca se tornou adulto, ainda continua se escondendo na asa de alguém. Precisamos ir para cima, precisamos amadurecer, querido. Pedro viveu muitas experiências debaixo da asa de Cristo. Ele anda, afunda, Cristo estende a mão. Tem alguém querendo peneirar, tem alguém querendo matar ele. Cristo vai lá e entra com a sua providência. Cristo fala assim: vem cá, Pedro, deixa eu te ensinar, Pedro. Não é assim, Pedro. Não corta a orelha de ninguém, Pedro. Pedro, deixa eu dizer para você, você não sabe, Pedro. Se orar o meu pai, ele envia 12 legiões de anjos aqui, mata todo mundo, Pedro. Pedro, você não sabe, com quem fere com espada também será ferido, Pedro. E Pedro vive essas grandes experiências, talvez assim também, você que está aqui, querido. Você já viveu grandes experiências em Deus. Mas talvez muitas experiências que você viveu ainda você era menino, você não tinha amadurecido ainda. Talvez muitas vezes você confiou nas pessoas, você confiou como menino, sem malícia, sem maldade. Você se entregou tanto, sem maldade, sem malícia. E às vezes as pessoas frustraram você, você ficou frustrado, você ficou decepcionado, você perdeu a confiança nas pessoas exatamente porque você se portou como menino, querido. E agora Cristo vai chamar Pedro no final de tudo, pastor Carinho. Fala: Pedro, você já viveu muitas experiências comigo, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Pedro, você me ama? Querido, Pedro falou que dava até a vida dele por amor a Cristo, e Cristo agora está perguntando se ama. Jesus é muito cruel. Jesus, você está ficando doido, Jesus. O cara falou que ia morrer por você, e agora você está perguntando se ele te ama? Agora trazendo para mim e para você, Cristo está perguntando para mim e para você: você me ama, filho? Porque agora você já não vai ser pastoreado, agora você vai precisar pastorear. Vamos elevar um nível, vamos subir um degrau. Pela segunda vez Cristo pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Cristo deu que na segunda vez Pedro já falou: eu te amo, Jesus. Trazendo para mim e para você, era uma prova de amor. No nosso cenário, Cristo estava querendo uma prova de amor, pastor. Não, querido. Cristo apenas estava querendo provar o coração de Pedro. Tem situações que Cristo coloca a gente, não é uma prova de amor,
Ele não está querendo sacrifício, Ele está querendo somente que você fale daquilo que está cheio do seu coração. Tem momentos que Cristo, tem situações que Cristo cria para mim e para você. Ele só está querendo que a gente manifeste aquilo que está dentro do nosso coração. Tem pessoa que parece que está provando a sua fé, não é? Mas não é, querido. É só uma oportunidade para você manifestar aquilo que está cheio do seu coração. É só uma oportunidade, às vezes, de Cristo nos balançar e ver o que realmente tem dentro do nosso coração. Se é só sentimento, se é só momento, ou se é umas verdades pautadas num relacionamento que estamos construindo de verdade em Deus. E a Bíblia vai dizer, não sou eu, que pela terceira vez Cristo vai perguntar para Pedro: Pedro, você me ama, Pedro? Pedro, agora constrangido e triste, vai responder: o Senhor sabe de todas as coisas. Por que Pedro já não respondeu de cara? O Senhor sabe, você é som do meu coração. Você sabe que eu te amo. Porque Cristo estava vivendo um relacionamento tão íntimo com Pedro, que Pedro entendeu que não era só ele dizer, era ele sentir o amor mesmo por Cristo. Não é só você dizer que é cristão, é você amar o Evangelho de verdade, é você mergulhar nos princípios e na vontade de Deus. Pedro, entristecido, fala: Jesus, depois de tanto tempo caminhando com você, sofrendo, correndo perigo, quase morri por você, Jesus. Porque na nossa ideia do Evangelho é um Evangelho de troca, mas não é um Evangelho de Cristo, é um Evangelho de sinceridade, de entrega. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe de todas as coisas. Agora sim, Pedro, vamos elevar o nível. Agora o seu coração está declarando, não é os seus lábios, o seu coração está declarando algo para mim, que você me ama de verdade, Pedro. Sabe por quê? E eu caminho para o fim. Por que Cristo às vezes perguntou isso para Pedro, trazendo no meu espírito uma revelação para mim? Porque lá atrás, pastor Liliane, na emoção e no sentimento do coração de Pedro, Pedro falou: Cristo, eu morro por você. E quando alguém falou: você é um deles, ele falou assim: jamais, não sou. O Evangelho de Cristo não é um Evangelho de emoção, é um Evangelho que toca o nosso coração e o nosso espírito, querido. No momento, no ápice do sentimento, Pedro falou: eu até morro por você, Cristo. Mas agora, depois do amadurecimento, depois do crescimento, ele vai falar assim: Senhor, eu nem sei mais, é o Senhor que sabe de todas as coisas. Eu nem sei mais se eu posso recomeçar, mas Cristo está dizendo: eu te dou mais uma oportunidade, Pedro. Vamos recomeçar agora algo sólido. Vamos recomeçar algo agora consistente. Vamos recomeçar agora algo pautado, não pelas palavras, mas pelo sentimento de verdade. Uma oportunidade de recomeço, querido. Coloque sobre seus pés, em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Sim, Deus. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu Sim, perdão. Deus. Dá-me um novo coração. Querido, Deus depositará a confiança necessária para você recomeçar. Cristo vai te dar a confiança que é necessária para você começar de novo, querido. Sabe, às vezes por tanto tempo a gente espera uma oportunidade exata para recomeçar. Cristo está dizendo para mim e para você: essa é uma noite de recomeço, querido. Não pautado sobre as nossas vontades, não pautado sobre as nossas necessidades, querido. Mas Cristo dará para você a confiança necessária para você superar tudo aquilo que foi frustrante um dia. Tudo aquilo que foi decepção, Cristo vai nos dar a oportunidade de recomeçar, mas recomeçar agora em uma rocha firmada, na rocha que é Cristo, querido. Quantas vezes palavras
estavas lançado ao vento de recomeço. Eu vou recomeçar, agora vai ser diferente. E tudo foi do mesmo jeito, mas Cristo está chamando a nós, eu e você, para recomeçar agora, firmado numa rocha que é Ele. É noite de recomeço. Você pode fechar os seus olhos? Fala aí alguma coisa para Deus, querido. Se expresse aí para Deus no seu lugar, querido. Dê uma palavra de gratidão. É noite de recomeçar, querido. Quantas coisas você parou pelo caminho? Formação acadêmica, querido. Quantos negócios que você começou e parou? Quantos relacionamentos frustrados, querido? Mas o Espírito Santo está dizendo para mim e para você nessa noite: começa em mim. Começa em mim sendo o centro da sua vida. Começa pautado pela minha palavra. Começa pautado pelos meus princípios. Vamos recomeçar segurando na mão de Deus, querido. Essa noite eu quero convidar você, que talvez você quer recomeçar algo em Deus, querido. Vem aqui na frente, vamos orar.